Fala sócio, tudo bem? Vamos entender aí o que está acontecendo com a M Dias, né? Que ela trouxe aí um resultado no primeiro trimestre de 2021 de 15 milhões de reais. Uma empresa daquele porte, né, gigantesca, já consolidada, líder em market share de biscoito e massas, trazendo em um trimestre 15 milhões de reais de lucro, uma empresa que costumava trazer 400, 500, 600 milhões por ano, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, muitos investidores já sabem disso, né? Mas a gente tem que reforçar aqui, que é o seguinte, né? O dólar tem aumentado bastante. Você tem visto aí o dólar saltando de 3,50 para 5,60. As commodities também estão numa alta muito forte, né? E isso impacta muito ela, porque a operação da M Dias, ela basicamente ela é super verticalizada, né? A única coisa que ela faz é comprar a matéria-prima. Então ela compra o trigo, por exemplo, né? E ela verticaliza todo o processo. Então ela produz a farinha, ela produz o biscoito, produz o macarrão, entrega para o vendedor, né? Entrega para os supermercados e de lá sai para o consumidor final. Só que ela tem que arcar com todos esses custos, o custo do dólar, o custo do aumento das commodities, isso vem impactando muito. Por que só agora que deu esse impacto forte na receita? Isso que eu tô vendo que quase ninguém está comentando, né? Seguinte, uma líder de mercado, isso é importante saber, uma líder de mercado, quando ela está sofrendo muito, você pode ter certeza que todas que estão atrás estão sofrendo mais. Por quê? Se eu sou líder de mercado, eu sou verticalizado, tenho todo o processo de produção, eu consigo produzir barato, eu consigo distribuir barato, eu consigo vender mais barato porque eu tenho uma vantagem competitiva chamada ganho de escala. Quem está lá para trás, que tem que comprar a produção, terceirizar a logística, tem que ficar pagando lucro para todos os terceiros que ela joga, né, para fazer os seus serviços, essa empresa que está lá atrás ela vai sofrer muito mais do que a líder de mercado. Então a M Dias o que pensou no ano passado, né? Muito provavelmente pensou: eu vou manter os meus preços. O dólar está aumentando, mas eu vou manter os meus preços aqui. Os meus concorrentes estão ferrados, né? Porque se eu tenho uma margem de 10%, por exemplo, meus concorrentes têm uma margem de 5% porque eles não têm tanta escala quanto eu tenho, então eles vão ter que queimar margem até 1%. Muitos vão quebrar, alguns vão ficar pelo caminho, alguns não vão conseguir repassar esse custo. Aí eu pego essa fatia de mercado. Excelente, né? Então no primeiro momento eu seguro aqui, tranquilo, não vou repassar esse preço, queimo um pouquinho de margem e eu vou desbancar quem está para trás de mim, né? Maravilha. Não deu muito certo essa ideia dela não, essa é a verdade, né? Eu não sei como que os concorrentes dela atuaram, mas eles conseguiram sobreviver, começaram a ganhar um pouquinho de market share dela e ela, agora preocupou, né? Então não restou outra opção para ela que não fosse repassar preço. Em algum momento isso ia acontecer. Eles provavelmente estavam demorando para repassar esse preço. Para quê? Para conseguir ganhar essa margem de quem fosse ficar pelo caminho, que acabou não acontecendo. Então não sobrou outra opção a não ser repassar o preço. E esse repasse de preço assustou muito o mercado. Imagina, eu sou um comprador aqui, eu sou um supermercado, o fornecedor chega e fala, aumentou 10%, porque exatamente foi isso que eles aumentaram, né? Eu fico receoso, eu falo, não, espera aí, não, isso não faz sentido, não vou comprar. Então foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Então caiu muito o volume de vendas da M Dias Branco, a gente vai ver agora aqui em resultados, tá? Então vamos lá. E vamos falar também das perspectivas futuras, tá? Eu achei uma ótima, já adianto aqui que eu achei uma ótima, tá? Estamos diante de um cenário, essa frase aqui ela resume bem, né? De preços elevados das commodities. Concentramos os nossos esforços na captura de ganhos de produtividade, no lançamento de produtos com maior valor agregado, no aumento da capilaridade da nossa distribuição, por meio também de novas parcerias, eles fizeram parceria como, por exemplo, com a Ambev, bem como na readequação dos nossos preços, objetivando a recomposição gradual das margens. A readequação dos preços, o reajuste médio de 10% realizado em janeiro, foi recebido com forte resistência pelo trade, que seria o supermercado que compra dela, pressionando os volumes até o final de fevereiro. Então, se você der uma olhada nesse gráfico aqui, fica claro que ela chegou aqui em janeiro, beleza? Chegou e falou, vamos aumentar o preço. Caiu aqui o volume total de vendas, né? E, consequentemente, a receita também caiu. Só que olha só que interessante, né? Se eu vendo menos, só que eu vendo mais caro, o tanto que caiu a receita não foi proporcional ao tanto que caiu o volume.
E em março não teve solução. Aquele cara que tinha falado, não vou mais comprar da M Dias, ele, vou ter que comprar da M Dias e voltar a comprar. Então, em março de 2021, já voltou à normalidade do volume. Já está voltando à normalidade do volume. Só que tem dois poréns aí, né? O primeiro é se isso vai se manter. E segundo, se o lojista de fato ele vai conseguir manter esse volume de vendas, tá? Isso é outra história, mas eles refizeram o estoque deles dos produtos da M. Dias Branco, tá? Então esse quadrinho aqui resume bem o cenário. Algumas coisas aqui, principais indicadores que a gente tem que passar, então, isso eu achei muito legal, né? A receita líquida então caiu 9%, volume de vendas caiu 25%, então eu vendi 25% a menos, só que eu receitei apenas 9% a menos, ou seja, vendi mais caro, consegui de fato repassar ao trader, né? Que seria os supermercados. Porém, como o custo dos produtos vendidos está muito caro, né, o lucro líquido acabou sofrendo demais. Então eles viram aqui, primeiro trimestre de 2020, que já não foi lá essas coisas, né, caindo de 137 para 15 milhões. Resta saber se essa retomada aqui de março, essa aqui, de março de 2021, ela vai se manter, abril, maio, ou se foi algo um pouquinho mais pontual. Vamos ver como que vai ser o consumo, né? Novas parcerias, então, a parceria com a Ambev, plataforma BIS. Uma coisa que eu acho muito bom que eles estão fazendo, né? Alguns pontos positivos aqui que eu gostaria de falar. O primeiro, justamente, esse repasse é excelente, mais hora menos hora ia ter que repassar, e como está todo mundo repassando, eles estão indo na normalidade do mercado. A inflação, né? Muita gente confunde isso, né? A inflação é consequência, ela não é causa, né? Ela aumentou por causa da inflação. Não, ela aumentou e gerou inflação. A inflação é uma consequência de uma situação econômica. Então, se está todo mundo aumentando, gera inflação. Não é que gera inflação, por isso todo mundo aumenta, tá? Isso é uma confusão grande no mercado, tá? Mas, enfim, o primeiro, então, esse repasse de preço. O segundo, eles estão alavancando aqui essas oportunidades no exterior. Eu puxei aqui um release do primeiro trimestre de 2018 para saber como que era. Correspondia a aproximadamente 0,4% da receita total da empresa. Hoje já corresponde a 1,2%. Então, em termos percentuais, continua sendo pouquinho, tá? Então, tanto que eles vendem lá para os Estados Unidos e receitam em dólar, o que é excelente para a empresa, porque eles começam a gerar um hedge cambial, né? Perder um pouco daquela dependência somente do real, que está se desvalorizando com o tempo. Em termos percentuais, é alto, na verdade, né? É alto, está crescendo, cresceu 10 vezes, né? O faturamento em dólar. Só que, assim, o importante é que eles estão de fato crescendo. O que eles estão se propondo a vender no exterior está aumentando. O que antes era 4 milhões de receita, 5 milhões de receita, hoje já são 40. Então, apesar de 40 milhões de receita dentro de 1,5 bilhão que eles receitaram não ser nada, o importante é que eles estão aumentando essa fatia e estão ganhando mercado no exterior. Então, pensando no longo prazo, né, porque é assim que a gente investe aqui, pensando 10, 15, 20, 30 anos, pode ser sim que ela suma aí 30, 40% de faturamento em moeda forte, o que é excelente para a empresa, tá? Opa, peraí. Aqui. Então eles foram aqui de número de clientes no exterior de 56 para 65 e número de países de 23 países para 30 países. E outra coisa, né, um terceiro ponto que eu adorei também é a otimização do número de SKUs, Stock Keeping Units. Então eles estão descontinuando aqui 137 SKUs de biscoito e massas, que são 17% do total de SKUs e 3% da receita. Ou seja, são produtos que não são eficientes, que não valem tão a pena você ter no seu portfólio. Então eles vão tirar aqui do portfólio e dessa forma eles reduzem a complexidade da operação e melhoram a execução de toda a cadeia. Eles focam somente naqueles que dão mais certo. Quem faz muito isso, olha só que engraçado, é a Amazon, né? Então a Amazon, o que ela faz? Quando ela coloca um monte de operador para vender dentro da sua plataforma, ela vai lá e analisa, desses 20 mil produtos que esses terceiros estão vendendo na minha plataforma. Pô, esses 100 produtos aqui são os que mais vendem, né? Aí o que ela faz? Ela mesma começa a vender aqueles produtos, né? Então ela pega o melhor do que os traders estão vendendo, né? No caso da M Dias aqui é outra história, outra dimensão, né?
mas ela está focando somente naqueles que vendem mais do portfólio dela, tá? Seguindo aqui, umas coisinhas legais. Aqui, market share, então, eles mantiveram assim, com folga, tá? Com folga. Eles perderam aqui em market share. Então, fazendo uma comparação com a Ambev, que também tem sofrido bastante com commodities e com o aumento do dólar, a Ambev ela foi muito melhor do que a M. Dias, mas muito melhor mesmo, tá? Ela conseguiu inovar, ela fez boas propagandas, aumentou o volume, conseguiu repassar preço, assim, muito melhor. Agora, a M. Dias foi ruim? Foi mal? Não, tá longe disso, longe disso. Manteve o market share, podia ter saído mais forte, quem sabe, dessa crise, não conseguiu sair mais forte, mas eu acho que para o longo prazo mantém ótimas perspectivas para o acionista, tá? Do market share aqui de biscoito, ela perdeu 0,7%, de massas ganhou 0,9%, de farinha ganhou 0,5%. Eles continuam sendo líderes aqui em biscoitos e massas, tá? Então aqui só complementando, né, corroborando aí com o que a gente tinha falado, o EBITDA teve uma retração de 79%, o impacto desfavorável dos preços mais altos das commodities, trigo, óleos e açúcar. Olha o tanto que aumentou essas commodities, né? Desculpa. O dólar aqui, então, ele aumentou 22,8% de janeiro de 2020, que já estava caro e hoje parece muito barato, R$4 no dólar, né? Por sinal, comenta aí se você investe já no exterior, né? Seria interessante você ter uma parcela dos seus investimentos no exterior, tá? Para proteger a sua carteira. Mas vamos lá. Aqui, ó, a variação do trigo, variação média trimestral de 21,4%, então subiu muito, não tem, isso é coisa que a gente chama de risco sistemático, que é aquilo que está fora do controle da empresa. A commodity aumentar ou diminuir está fora do controle dela. O político fazer alguma besteira no governo está fora do controle dela, né? Mas o que está dentro do controle dela é repassar o preço, né? Então o que está dentro do controle dela, ela está indo bem. Podia ter ido melhor, mas não foi assim tão a curto, médio prazo, mas acredito que a longo prazo ela está tomando as atitudes certas hoje, tá? Houve um aumento expressivo dos custos dos produtos vendidos em relação à receita líquida, então não tem muito como fugir. E o lucro líquido, por sua vez, sofreu as consequências, né? Caiu 89%, principalmente pela variação EBITDA. Rodrigo, não estou entendendo nada que você está falando, EBITDA, lucro líquido, CPV. Tem um e-book aqui embaixo, né? Já baixa, é gratuito, né? 54 páginas para você aprender. Aí só depende da sua boa vontade, né? Porque está muito bem explicadinho, detalhadinho, uma linguagem simples para você pegar um release de uma empresa, igual eu estou fazendo aqui, e conseguir esmiuçar, tá? Aí é só a sua boa vontade mesmo, mas está aqui gratuito, só você baixar. E também no Instagram, né? Se ficar alguma dúvida, tô lendo o livro aqui, surgiu alguma dúvida, me segue lá no Instagram que eu respondo para você, tá? Dívida, capitalização e caixa, então não tem, é uma empresa meio sem graça, né? Uma empresa meio sem graça de analisar, né? A alavancagem dela é de 0,5, não é endividada, não é alavancada. Aqui um gráfico atualizado, né, do market share dela. Então você vê que ela continua disparada na frente da segunda colocada, tanto em biscoitos como massas. Uma coisa importante de você saber, né? Se você está investindo na M. Dias ou pensando em investir, você sempre tem que medir a sua expectativa da empresa. A M. Dias ela já é líder no que ela faz, né? Ela pode crescer em portfólio, pode crescer geograficamente, ela pode crescer muito. Ela é uma empresa de dividendos / crescimento, mais na linha de crescimentos. Porém, não espere assim que ela de fato vai dobrar, triplicar de tamanho num curto espaço de tempo, principalmente naquilo que ela já faz muito bem, né? Não tem como ela triplicar 33%, né? Ela pegaria 100% do mercado de biscoitos e massas, tá? Então, nessa sua expectativa, ela tem muito mais expectativa de crescimento que uma Ambev, por exemplo, que a Ambev ela é bem limitada geograficamente e tudo mais, né? Por conta da parceria que ela tem com sua controladora. Se você não conhece a Ambev a fundo mesmo, eu gravei um vídeo, um dos mais completos do canal, 53 minutos, eu vou deixar aqui, você tem que ver, né, para você entender tudo sobre a Ambev, né? Ela tem mais perspectivas de crescimento do que a Ambev, porém, ela é passo lento. Por quê? Ela pega dinheiro, né, ela lucra, reserva caixa, faz uma aquisição, faz um novo investimento, ela não se alavanca muito, é uma empresa muito tranquila, então você tem que medir a sua expectativa da empresa, tá?
Uma do segmento assim, alimentício, que é um pouquinho mais arrojada, seria a Camil. Essa já toma mais dívida para investir mesmo, né? Eu estou passando aqui para chegar no último ponto que eu queria ver com vocês, né? Verticalização, caso você não conheça a operação da M Dias, conforme eu disse, né? Eles são verticalizados, eles só compram os insumos. A única coisa que falta no processo deles é ter o supermercado para vender, o que não vai acontecer, né? Não é o foco deles, é uma empresa industrial. E plantar o trigo, né? Plantar que é a farinha de trigo, a gordura. Gordura não se planta, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? A única coisa, porque eles compram a matéria-prima e entregam até o supermercado final, tá? Vamos lá. Não dá para passar muito aqui no detalhe, né? Porque não quero fazer apresentação da empresa, eu só quero isso aqui, né? Só para não é para finalizar, ainda não é para finalizar, mas vamos lá. O que eu tinha comentado, né, em 2008, essa área aqui do exterior correspondia a 0,4% e agora já está em 1,2%. Nossa senhora, olha só, eu analisei aqui para vocês, eu preparei a apresentação e eu esqueci de ver, né? Agora que eu estou vendo é 2,8%, que era 0,4% em 2018. Olha o tanto que cresceu, né, percentualmente. Isso é muito bom. Então, 2,8%, deixa eu ver se a calculadora está aberta aqui, só um segundinho, que isso aqui é praticamente uma live, né? Eu faço um take só, 1,5 bilhão vezes 0,028, então 42 milhões, então 42 milhões. Então 42 milhões de reais que eles venderam foi para o exterior, e você pega lá no passado, 2018, eles vendiam 4 milhões, então já multiplicou por 10 essa receita. Ainda não corresponde muito na receita total da empresa, mas está se tornando cada vez mais expressivo, excelente para o acionista e para a empresa. E obviamente aqui a composição da receita, você vê que caiu muito aqui de 2020 para 2021, ela vendeu bem menos biscoito, né, nesse primeiro trimestre. A última coisa então que eu vou passar aqui, eu acredito que seja a última, que é o resumão. É uma empresa sem graça de analisar, né? Porque não tem dívida, investimento tranquilo também, não é muito tecnológico. Eu gosto de empresa assim, empresa simples, né? Você pega, você sabe o que ela faz e você consegue explicar para qualquer pessoa em poucos minutos. É muito bom a empresa assim, né? Às vezes aquelas empresas que mexem com chip, que vai colocar no cérebro, que você não entende como faz aquilo. Enfim, estamos chegando aqui no último ponto, vamos lá. Acho que tá lá no final, peraí. Aqui ó, demonstrações financeiras. Então, para resumir, receita operacional líquida caiu 9%, enquanto o volume caiu bastante também, o volume caiu 25%, meio que os supermercados penalizaram ela, né, por esse repasse de preço, mas agora está voltando ao normal, principalmente em março de 2021. O lucro bruto, você vê que sofreu esse impacto de 225 milhões por conta da queda da receita. E o resto é só história, na verdade, né? Então, o lucro líquido aqui, fechando em 15 milhões contra 137 milhões, conforme a gente já falou, foi muito impactado pela variação do EBIT, né? Então, uma queda de 89%, não fique assustado. Por quê? Qual que é a tendência, né? Ela sofreu um impacto aqui na receita operacional líquida. Se ela vender o mesmo volume hoje, se ela vender o mesmo volume que ela vendeu no primeiro trimestre de 2020, ela teria vendido aqui 10% a mais. Então a receita operacional líquida aqui dela seria de aproximadamente 1,8 bilhão. E o lucro líquido seria também em torno de 150, 160 milhões, porque ela finalmente conseguiu repassar esse preço ao consumidor final. Beleza? Então fica tranquilo, se você investe para o longo prazo, igual a gente aqui do canal, né? Fica tranquilo que para o longo prazo tem boas perspectivas. Poderia ter sido melhor no curto e médio prazo, não foi, paciência, mas ela finalmente fez esse repasse. Vamos ver como que o mercado reage e principalmente como que o consumidor reage, né? Ela depende ainda do consumidor ir lá e comprar as bolachinhas dela, senão ela não ganha dinheiro, né? Se o mercado não vender, ela também não ganha dinheiro, tá bom? Então, sócio, muito obrigado aí pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo. Deixa eu te falar aqui rapidinho, tá? Fica ligeiro, me segue lá no Instagram, que fica ligeiro que a gente vai abrir uma segunda turma agora em junho, tá? Segunda turma do curso A Jornada Completa, beleza? Brigadão, ótimo dia aí pra você. Abraço.